João 14, para mim, João é um livro muito importante. Todo crente tem que ler esse livro várias vezes na sua vida. E os outros também, né? Então coloquei aqui, Jesus, o caminho para o Pai. É um tema simples, mas de grande profundidade. E essa caminhada com Jesus é uma caminhada que nos conduz para o Pai. Você está aqui para ser conduzida para Ele. Você está aqui para ser fortalecidos por Ele. Lá em João, no livro de João 14, do versículo 1 em diante, eu quero compartilhar essa palavra. 14, de 1 a 14. Glória a Deus. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As minhas palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creia que estou no Pai e o Pai está em mim. Creia, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa, em meu nome, eu farei. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. O versículo
Primeira coisa que eu vou falar, nós temos que ter Jesus como caminho seguro. Muitas pessoas servem Jesus, vêm para a igreja, e elas precisam ter esse vínculo com Ele. Quem se apega com Jesus não vive oscilando, não vive pecando. Quem se achega a Ele, ter Jesus como caminho a seguir. Esse caminho puro, santo, e é um caminho que vai nos conduzir para aquilo que Ele quer. Segundo ponto aqui não deixe que a angústia enche o seu coração. Não deixe o seu coração ficar cheio de angústia. Não ande enrolado com estas coisas. Porque Deus, Ele é o médico dos médicos. Ele há de cuidar do seu coração. Não estou falando desse cuidado, que o seu coração está doente. Não. O seu coração ferido. Isso pode atrasar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Não deixe esse coração ficar ferido, continuar ferido. Essa angústia na sua alma. Talvez você esteja pensando assim: pastora, mas como é que é isso? Eu nem sinto quando entra essa angústia no meu coração. Devemos fechar todas as portas para que isso não entre e nem faça morada lá no nosso coração. Um coração restaurado, um coração cheio da graça de Deus, é um coração alegre, um coração de bênção, um coração cheio de amor, um coração ensinável, como meu pastor Raimundo Nonato sempre diz. Precisamos entender isso, irmãos. O terceiro ponto diz: Jesus prepara um lugar para quem deseja viver nele. Esse lugar, irmãos, é nele mesmo. Essa caminhada com Jesus não tem férias. Quando eu cheguei na Europa, viajando nas igrejas europeias, nossas lá da Nova Aliança, alguns lugares não tem mais igrejas, tem a Nova Aliança, praticamente. Porque o lugar é no Senhor. Se eu estou ligada a Ele, eu tenho que estar ligada nele mesmo. Eu tenho que viver nele. É outra situação. Você precisa. Jesus prepara um lugar para quem deseja viver nele. Ele está preparando lugar para quem deseja viver nele. Aleluia. Ele está preparando lugar para aquele que deseja permanecer nele. Ele está preparando lugar daqueles que Ele vem buscar. Aleluia. Esse lugar é nele mesmo. Nós temos que focar na Bíblia, na palavra, para sabermos o que estamos, para que viemos e o que estamos fazendo e para onde iremos. Para onde iremos? Todos nós nascemos dentro da igreja, nascemos de novo, para servir a Deus, para ser seguidor de Jesus, para não estar embrenhado com coisas deste mundo,
com o coração amargurado, com o coração ferido, lá da infância talvez, lá na caminhada, na sua caminhada, na sua vida. No versículo 3 do capítulo 14, está falando desse lugar. Desse lugar. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Irmãos, é muito profundo isso, essa palavra. Ele diz: e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Dão glória a Deus, irmãos. Essa não foi uma intenção, essa foi uma decisão do Pai a nosso respeito. A Trindade não anda na intenção. Eu estou pensando de decidir algo, não, irmãos. É algo embutido, é algo divino, embutido na nossa estrutura humana. É mais do que você possa imaginar. Se você está ainda na superfície, você tem que vir mergulhar naquilo que Deus tem para a tua vida. Não é mais, já terminou o tempo de enrolação, irmãos. Pareço com um cliente, mas não acredito. Pareço que eu sou líder, mas eu não lidero. Parece que eu sou dizimista, mas eu não entrego. Parece que eu estou dentro da igreja, mas eu não estou. Ou nós somos ou não somos. Ou nós pertencemos a um lugar, ou nós não pertencemos. E esse lugar é no Senhor Jesus. Esse lugar. Se esse lugar é nele, peça ao Senhor para gerar paixão, amor. Peça para Deus fazer isso na sua vida. Porque tudo que pedimos em nome de Jesus, Ele vai nos conceder. Mas para fazer isso eu tenho que ter intimidade com Ele. Intimidade. Precisamos saber qual é o caminho. Ainda hoje, nesse tempo, eu me deparo com crentes, membros de igrejas, que dizem: eu não sei, porque no mundo tem muita coisa, no mundo tem muita religião. Aí eu já conheço que aquilo ali é um demônio, um espírito de religiosidade. Então tem muita gente, talvez sentado aí, que ainda está pensando, está com a mente presa em religião. Nós não seguimos uma religião. Nós fomos resgatados pelo Senhor. O Senhor nos resgatou, nos amou primeiro. E Ele nos resgatou, nos predestinou aos céus. Dependendo da sua conduta, da sua santidade, da sua caminhada, Deus vai e está fazendo isso na sua vida hoje. Nós precisamos entender isso. Qual é o caminho? Jesus disse o quê? João 14, versículo 5, 6, 7. Põe aí, meu filho. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Olha os 6 aqui. Jesus respondeu:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nem ninguém vai. Tem que passar por Ele, porque Ele é a porta. Tem que passar por Ele, que só Ele foi para a cruz e derramou o seu sangue remidor, transformador. Tem que passar por Ele. Já passou, continua do mesmo jeito. Tem que passar por Ele. Tem que fazer o caminho de volta. Tem que fazer o caminho de volta. Pecou feio, tem que fazer o caminho de volta. Tem que se consertar. Tem que se aprumar em Cristo Jesus. Não há outro caminho que nos leve ao Deus, ao Pai. Não há outro caminho. Ele é esse caminho. Se vocês... Sim. O que dá para chorar. O que Jesus diz assim: se vocês me conhecessem, estaria muito mais adiantados. Se vocês soubessem quem eu sou. Se vocês me conhecessem. Conhecimento, irmão. Às vezes você conhece uma pessoa e tal, fala na fila do supermercado. Não é isso não, irmão. Conhecer, se deixar ser conhecido. Se você conhece Jesus, você tem que estar bem. Você caminha com Ele. Você anda com Ele. Ele é o teu Salvador. Ele é tudo nessa caminhada. Não existe caminhada sem Ele. Não existe salvação sem Ele. Não existe. Sem arrependimento não existe nada. Nada. Se vocês, versículo 7, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Porque estava vendo Jesus. E aí a hora que Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 8. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Infelizmente tem muita gente querendo ver mais coisa. Se Jesus não descer e não falar comigo, eu não vou fazer nada. Vou ficar esperando. Pois espera. Ele vai voltar. Ele vai descer. Mas ele vem para uma grande colheita. Ele vem para buscar o seu povo. É uma palavra empenhada por Ele. Não tem como nesse meio termo aí fazer alguma coisa não. Então Jesus, Ele prepara o lugar nele. Nós precisamos buscar esse lugar nele. Enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Nós precisamos buscar esse lugar no Senhor. No Senhor. Jesus está conosco. Mas ainda muitos não o conhecem. Está conosco. Mas muitos ainda não conhecem. Versículo 8, 9 e 11, por favor. 8, 9, 11. Por favor. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. É isso mesmo, não basta. Jesus respondeu: há tanto tempo, isso aqui a gente já leu. Vamos ver o outro versículo, o 11. Creia que eu estou no Pai
e que o Pai está em mim, creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Sabe qual é as obras que ele está falando aqui? O Mar Vermelho, a retirada do povo lá da escravidão, lá do Egito. Olha as obras de Deus. Olha o que Eliseu, os profetas fizeram. Olha o que Elias fizeram. Olha as maravilhas que Deus, entregando a terra prometida, estava apontando para todos nós que fomos obrigadas. Deus mandou Jesus para nos resgatar, para entrarmos numa terra prometida pelo Espírito Santo, através de Jesus, que está sendo consumado a qualquer momento. E Ele é aquele que diz: eis que cedo venho. Muitas vezes estamos pensando: ele não vem não, já morreu muita gente, ele nem veio. Você que não pode partir para a eternidade sem saber que Ele já veio, que Ele já está no nosso meio. Nós é que precisamos entender isso. Precisamos crer. Jesus está conosco. Ele nos conhece. Mas você conhece Ele? Precisamos crer. Versículo 10 desse capítulo. Só o 10, por favor. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Aleluia! O Pai que permanece em mim é quem faz as obras. O Pai que permanece em mim é que determina. O Pai que permanece em mim, é isso que está dizendo. Ele é o único. Não existe outro. O Pai, Ele tem pressa de completar essa obra nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus. Em tudo que pedirem, em meu nome, isso farei. É uma promessa de Deus. É algo lindo, mas vai depender de quem está pedindo. Vai depender do nível de renúncia de quem está pedindo. Vai depender do clamor que você está fazendo. Vai depender da sua entrega para Ele, da sua caminhada com Ele. Vai depender do seu relacionamento com Ele. Ninguém pede nada a ninguém se não tem um relacionamento. Intimidade. Vai depender disso. Se tem intimidade, Ele vai ouvir a sua voz, porque Ele sabe quem está falando. Ele conhece essa voz. Já é íntimo, é conhecida por Ele, e Ele vai responder. Nós só precisamos reivindicar. Aleluia. Então ele está dizendo lá, versículo 13, por favor. Diz: em tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo Deus vai fazer. Tudo que pediram, Pai, em meu nome, está dizendo, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, irmãos, Ele faz para a glória do Pai. É no nome dEle que vai feito. Mas que o seu Pai seja glorificado. Tudo é para a glória do Senhor. A sua vida
Está vivo hoje é para a glória do Senhor. Sua caminhada com Jesus é para a glória do Senhor. A sua cura é para a glória do Senhor. A sua conquista é para a glória do Senhor. A sua restauração é para a glória do Senhor. Ele quer, mas você e eu precisamos nos posicionar para aquilo que Ele quer e o modo que Ele quer viver na completa dependência dEle. Aleluia! O Pai tem que ser glorificado, porque você pede muita coisa e o Pai não é glorificado. Você se importa com muita coisa, o Pai não é glorificado. Você está indo diante de Deus pedindo coisas. No momento que você começar a ir diante dEle para adorar, para se prostrar, para se arrepender, para mudar de rota, Ele vai agir na sua vida, porque a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Ninguém. Ninguém. Tudo que pedir no nome dEle, Ele vai conceder. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Próximo, não ficaremos só. Jesus promete o Espírito Santo. João 14, versículo 15. Olha o que diz aqui. Versículo 15, já está aqui. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei o Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da promessa, Ele prometeu aqui. Ele está dizendo aqui, versículo 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? Estará em vocês. Irmãos, aí 1:18. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Vamos aqui caminhar. É muito sério. Não deixarei vocês sozinhos. Jesus promete uma permanência constante dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo que o Espírito Santo é rejeitado por muita gente, muito crente. Porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele exige de nós santidade. Ele não habita em templo. Ele não habita em templo. Ele não habita em templo impuro. Igreja de Jesus. Ele não habita em templo impuro. Por isso que ele diz: nós temos que ser santos, porque Ele é santo. Não vou citar quando é que esse templo, essa casa, até cantamos, essa casa é tua, né? Irmãos, está falando aqui em templo impuro, e nós precisamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. E esse templo
ele tem que ser purificado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Purificado todos os dias. Essa impureza, ela tem que ser espremida aonde ela estiver embutida. Essa impureza ela tem que ir arrancada, espremer. Nós precisamos estarmos purificados na presença dEle, para que o agir do Espírito Santo seja permanente. Glória a Deus. E diz aqui que esse Espírito, 17, é um Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vocês conhecem, porque você conhece, a igreja conhece, porque sente Ele dentro de si. Estou falando de igreja, estou falando de tudo isso. Coloca aí o 17, por favor. Novamente. É um Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita onde? Em nós. Ele habita em vocês, e estará em vocês. A questão dele permanecer vai depender de cada um de nós. Irmãos, muitos não estão aí cuspindo fogo, cheio do poder de Deus, porque são inconstantes. Começa, é como um namoro de quem não vai dar certo, casamento. Começa naquele fogo, aí cai, faz, grita, e aí língua estranha e tal. De repente, aquilo não existe mais. Ainda faz os outros pecar. Sabe por quê? A pessoa olha para a pessoa e diz: eita menino, mas aí tem fogo de Deus. De repente, está no mundo. E no mundo jaz maligno, que destrói com a vida de quem faz isso. Destrói. No mundo mora, jaz, está lá sempre o maligno. Aí ele está dizendo aqui que Ele é o caminho, não tem outro caminho. Não tem outro. A quem pode te salvar, me salvar. Ele diz que Ele é o verdadeiro caminho, Ele é. E esse Espírito da verdade, irmãos, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo isso, e é isso que Ele é. E nós conhecemos porque Ele habita dentro de nós. Todo crente tem que ter essa consciência. Se Ele habita realmente dentro de você, a sua vida é completamente santa. A sua vida é transformada. A sua vida é cheia da graça do Senhor. Em tudo que você tocar, você vai ver a mão de Deus através de você. Amém? Então é isso que a palavra está dizendo. Eu vejo no meio dos jovens. Eu estive numa igreja agora nesses dias, no Pará, e os jovens queimando por Jesus. Eu tenho visto movimentos com muitos jovens adultos queimando por Jesus. Mas na verdade, esse fogo que treme, esse fogo que queima, esse fogo não é um dia, um evento. Esse fogo tem que estar queimando dia e noite da sua vida.
Esse fogo tem que ser permanente. Esse fogo, desejo de orar, só ora se convocar para oração. Irmão, se tu é um crente que só ora quando alguém lhe convocar para você orar, eu sinto muito pelas suas vitórias que vão ser esquecidas. Pelos seus pedidos que você está fazendo. Pelo desejo que está em seu coração. Se você só ora, só se alguém lhe convidar para você vir orar aqui, ora na minha casa, pois fique lá na sua casa. Desobedeça a autoridade, desobedeça pastor. Não vem orar não, irmão, para você ver. Deus nos quer, igreja. Quando você está lá orando na sua casa, você é igreja. Você é filho. Quando você ora aqui, você é a igreja. Clamando, orando aqui. Você já tem que chegar da sua casa cuspindo fogo. Você já orou. Você está cheio da graça do Senhor, cheio do poder do Senhor. E você chega aqui, você vai só com o seu coração limpo, cheio da graça do Senhor, receber aquilo que Ele quer. João 14. Esse Espírito que habita é o Espírito de verdade, irmãos. João 14, 22. Na pergunta aqui de Judas, que não é o traidor, diz para Jesus. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos morada nele. Você entendeu? Dá glória a Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele e o Pai. Ele e o Pai. Se você ama Jesus, você está amando o Pai. Ele vem. O versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Essa é uma das palavras de Jesus que entra como um punhal. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essa palavra é um murro bem na testa de crente. Porque quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama vive pecando. Quem não me ama não escuta, não obedece, não se submete à liderança, não está inserido em célula, não está caminhando como igreja. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as minhas palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai. O Pai foi quem enviou. Aleluia. Pode dar glória a Deus, irmãos. Aí ele diz aqui, nesse versículo 22, onde, por que razão o Senhor não se manifestará? Não. Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Lá no começo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Irmãos, está recitando tudinho.
Mas, irmãos, Ele deu, Ele fez isso. Então, esse mundo, Ele amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce nele tivesse a vida eterna. Tem a vida eterna. Ele já fez isso. Mas nós precisamos entender que Ele já deu. Então, por que aqui, esse Judas, ele disse, por que você não se manifesta ao mundo? Por que não volta para o mundo? Por que você não se manifesta ao mundo? Não, ele vai se manifestar, ele já se manifestou. Ele vai se manifestar agora pelos salvos. Pelos salvos. Ele vai voltar pelos salvos. Ele vem buscar aqueles que se encontraram com Ele. Ele vem buscar os santos, os remidos. Ele vem buscar e já veio buscar e restaurar. E Ele já foi. Ressuscitou. Agora está sentado no trono da graça, à destra do Pai, com um dia marcado de voltar. O dia marcado de voltar, irmãos. Ele voltará para a sua igreja, para vir resgatar, buscar os remidos. Ele voltará. E nós precisamos entender isso. E Jesus começa a falar aqui do amor. O amor de muito esfriarão. Esfriará. Esfriarão. Então, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará. Lá no versículo 23, por favor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para Ele. E faremos nele morada. Glória a Deus. E faremos nele morada. Ele quer fazer morada na sua vida permanente. É isso que Ele quer. Jesus afirma que eles vêm nos buscar. Outra palavra de Jesus empenhada, que enche o nosso coração de alegria. Ele virá nos buscar para Ele mesmo, para onde Ele deseja que aonde Ele estiver, nós estejamos com Ele. É o desejo de Jesus. João 14, 28. Estou terminando. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficarei alegre com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aleluia. Ficarei alegre, irmãos. Então dizem, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Vou e volto. Ele foi, mas Ele vai voltar. E Ele vem, vai voltar, não mais para salvar. É para levar os salvos. Não vai mais resgatar salvos, não. Eles já foram comprados, remidos, entregaram as suas vestes para ser lavada no sangue do Cordeiro. Foi alvejada nesse sangue as suas vestes. E agora estou esperando Sião, o momento certo
da grande colheita. Ele nos levará para Ele mesmo. Para Ele mesmo. Então é por isso que ele disse, se vocês me amam, ficaria alegre com a minha ida para o Pai. Vocês ouviram o que eu disse? Volto. No próximo versículo, por favor. Põe esse tem o próximo, sim. Isso eu falei agora antes que aconteça. Para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês. Porque aí vem o príncipe do mundo. E ele não tem poder sobre mim. Sabe o que é o príncipe do mundo? Satanás, Lúcifer. Jesus não é desse reino aqui. Não é. Por isso que ele disse, eu não estou mais falando mais com vocês. Porque tudo que Jesus tinha para falar, ele falou nessa carta. Nesse livro de João. Tudo que tinha para declarar, foi declarado. Então, amado do Senhor, porque o Pai é maior. Ele está falando sobre isso. O Pai é maior. E nós, nessa noite, nós precisamos rever a nossa vida cristã. A nossa postura como filhos. Gerando uma postura de filhos. Desfocando das redes sociais e aonde você está pecando hoje. Falando besteira, ferindo pessoas e tudo. Se desligando, não estou indo para desligar o celular não. É importante. Estou dizendo, se desliga do mundo. Porque no mundo jaz o maligno. E entre mesmo na presença de Deus. Se alegre com aquilo que Deus se alegra. Não precisa alegrar o nosso pastor Raimundo Nonato, não vai achar bom se você estiver alegre com ele. Mas se alegre com aquilo que Deus está se alegrando com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu trabalho, com o seu desempenho, com aquilo que você serve, como você serve, com alegria. E está agradando o Pai, se preparando para aquilo que Ele quer, para o seu futuro. E quando Ele diz, eu voltarei, irmãos, Ele vem, não vem mais julgar, Ele vem fazer a colheita, levar para si aqueles que já é dele, que o aceitaram, que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Eu peço os levitas que subam, por favor. Aleluia! Jesus é o caminho para o Pai. Primeira coisa que eu comecei falando. Que Jesus é o caminho. Segunda, Ele pede que seu coração não seja angustiado nessa caminhada com Ele. Ah, Deus não fez. Desapontado com Deus. Deus acabou com isso. Não, irmão, você acabou. Assuma, vamos assumir a parte que nos cabe. Não põe culpa em Deus. Se submeta a Ele, espera nele. Porque Ele está fazendo. Jesus, prepara um lugar para quem deseja viver nele. Esse lugar é para quem deseja viver nele e permanecer. Ele preparou esse lugar.
E esse lugar você já sabe o que é. Nós precisamos saber qual é o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a porta para todas as chaves. E você tem acesso a ela. Você tem acesso ao trono da graça para reivindicar. Se você está caminhando com Jesus, reivindique hoje o que você quer. E eu convido você agora, que tem fé, seja cura, seja algo que vai lhe dar crescimento nessa caminhada com Jesus. Seja família, seja o que for, seja o financeiro, você já sabe qual é o caminho. Então nessa noite, coloque a sua mão no seu coração, feche seus olhos.